Olá a todos que estão presentes nessa teleaula, Telesaúde, Telemedicina do Estado de Goiás. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre disfluências. E o que nós entendemos por disfluências? É uma ruptura da continuidade da nossa fala, da nossa comunicação. Então, ela pode ser conhecida como gagueira. Nós temos também um subtipo que é a taquifemia e nós vamos falar um pouquinho sobre as suas implicações. Eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, né, por isso que eu pus parte 1, porque nós vamos estar explanando a parte mais teórica e a parte de teoria, né, para que a gente possa entender na parte 2 como que é feito o atendimento ao paciente disfluente, tanto criança, adolescente como adulto. As abordagens que nós podemos ter, a forma de frequência de terapia, como a gente faz o nosso planejamento. Então isso eu deixei para a parte 2, eu vou falar um pouquinho somente por cima da parte de terapia. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende, eu atuo em Aparecida de Goiânia e Goiânia, estou formada pela PUC do estado de Goiás há 29 anos, então já tem um bom tempo. Atuo hoje no HMAP, mas lá a minha atuação basicamente é em disfagia orofaríngea, que é onde eu tenho uma outra especialização. Faço atendimento domiciliar e atendo alguns pacientes, né, quando tem alguma necessidade, e faço orientações a profissionais. Nós vamos falar agora, aqui embaixo, a do teclado. Gente, então uma pessoa assim, desculpa. Olha, as disfluências, como eu falei para vocês, então são essas rupturas típicas na nossa fala. Dia 22 de outubro é comemorado o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E por isso que eu acho interessante a gente deixar essa parte 2 para falar em outubro, vai ser no dia 27 de outubro, se não me engano, especialmente porque é um mês que a gente faz a conscientização, e principalmente falando, né, que gagueira não tem graça, né? Então, a gente tenta fazer a conscientização das pessoas para uma forma de disfluência muito comum e que afeta basicamente a vida tanto social quanto também econômica das pessoas. O que nós sabemos é que os estudos da Abra Gagueira, né, depois no final eu vou passar alguns sites, algumas coisas para vocês poderem acessar, que eu acho muito importante, começou pela iniciativa de vários profissionais, não apenas fonoaudiólogos, otorrinos, médicos de outras especialidades, fisioterapeutas, e assim, é uma associação que vem cada vez mais crescendo com vários profissionais, né, que possam atuar e auxiliar para as pessoas disfluentes. O que nós dizemos é que a disfluência, especificamente a gagueira, é um distúrbio multidimensional e ela é involuntária. Então, o que a gente sabe é que não tem apenas uma etiologia. Sabemos que existe o componente hereditário, então, muito provavelmente, se você tem alguém na família, pode ser que outras pessoas da família, em outras gerações, também tenham. Vários fatores eles vão ter que interagir entre si, tá? E vão estar contribuindo para que essas disfluências ocorram. O que eu acho interessante é a gente também falar quais são os modos de disfluências. Nós temos disfluências no nosso dia a dia, que são as disfluências comuns. Nós temos as atípicas ou as gagas, que realmente são essas que são mais frequentes. E nós temos a taquifemia, que também é um modo de disfluência, que ocorre não em grande escala, mas que também afeta muito a comunicação entre as pessoas. Eu resolvi ilustrar com uma alimentação regular, aí com um prato, tudo divididinho, uma forma de dizer que, didaticamente, a gente tem esses 3 grandes tipos, né, esses 3 modos. Porém, nós vamos observar que qualquer pessoa pode ser disfluente em algum momento da sua vida.
As pessoas que são mais disfluentes ou que ocorre uma disfluência com mais frequência, que atrapalham muito a comunicação, a gente enquadra como uma disfluência atípica ou gaga. E a taquifemia, que é também uma outra forma. Mas para a gente ver no dia a dia, às vezes você não consegue diferenciar uma da outra. Então eu vou tentar passar aqui para vocês algumas coisas que são importantes, a começar pela comunicação, né? E especialmente nessa globalização que nós temos vivido, a comunicação ela é extremamente importante e as falhas de comunicação elas trazem muitos problemas, não somente para algum grupo de pessoas, mas isso também pode ter dimensões maiores e às vezes a gente não tem essa ideia de que comunicar, a linguagem em si, ela é algo muito maior, a dimensão muito maior do que o que a gente pensa no dia a dia. Então, esse processo é um processo complexo e ocorre a troca de informações por meio de combinações. Elas podem ser verbais, como fala e a linguagem. Lembrando que a fala, ela tem a gente depois vai falar um pouquinho sobre ela, que é um ato motor, e ela vai ter uma repercussão também, até mesmo com a questão de fisionomia da pessoa, a questão de articulação. Então, são outros itens que vão estar interferindo também na minha verbalização. Se eu tenho não patologias associadas, isso pode prejudicar em algum momento a minha fala. E a linguagem é algo também dimensional. E a gente vai observar que eu tenho vários meios de me expressar. As não verbais, elas também são meios de comunicação. Não sei se vocês já têm isso, mas algumas pessoas falam, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, o que a gente fala que é uma comunicação não verbal? Expressões faciais, postura, gestos, olhar, a linguagem corporal como um todo. E o que a gente tem percebido até a entonação, né? Então, se você mesmo chega e fala assim, bom dia, bom dia, bom dia! A própria entonação, a minha expressão, a associação entre a minha comunicação verbal e não verbal, ela vai me dar uma sensação de que a minha mensagem é diferenciada. A fala, como eu disse para vocês, ela vai permitir a transmissão dos sons, palavras e frases. E ela é uma capacidade que somente, a gente sabe que existem alguns animais, tipo o papagaio, que replica, algumas coisas que nós falamos, reproduz. Algumas espécies de macaco, eles tentam alguns movimentos de comunicação gestual, linguagem de sinais, mas a fala, e como a gente vai ver, ela é muito complexa, ela é algo específico do ser humano. Uma coisa que é extremamente importante é o circuito comunicativo. Aparentemente é algo muito simples, mas existem várias habilidades linguísticas envolvidas para que esse discurso seja fluente, entendido, além do significante e significado. Eu coloquei um resumo das partes mais importantes para a comunicação. Primeiro, eu tenho que pensar. Então, o meu pensamento, a minha intenção comunicativa é a primeira coisa para que eu tente colocar o meu vocabulário. Então, eu preciso do meu léxico, eu preciso entender, compreender aquela palavra, principalmente naquele idioma, Então, se a gente for pegar o português de Portugal e o português do Brasil, o português de algumas regiões, eles têm algumas variações e algumas palavras, elas são compreendidas diferentemente, tá? Mesmo falantes de língua portuguesa. Terceiro é a morfologia, então é como eu vou estruturar as minhas palavras, A sintaxe, eu vou ter toda uma estruturação, uma organização, encadeamento, para que eu não fale, por exemplo, copo, eu não falo poco. Se eu fizer uma diferenciação, eu vou mudar totalmente a minha intenção comunicativa. Na fonologia, nós vamos estar fazendo o quê? O encadeamento dos sons. Qual é o som que vem primeiro? Qual é o som que eu posso me expressar?
eu fui professora primária há muitos anos e eu tive 2 alunos no maternal, eu ainda era estudante de fonoaudiologia e primeiro pela pouca idade, né, eram crianças que ainda estavam aprendendo, estavam formando seu léxico e também porque eram crianças que tinham problemas de fala. Um deles fazia, né, foi caminhado e foi fazer fonoaudiologia e eles eram os melhores amigos. E uma vez começou a ter uma briga entre eles. Eu cheguei na mesinha deles para conversar e aí eles, tia, ele é burro, ele tá falando que isso aqui não é avul. Aí ele, tia, aí ó, ele é burro, tia. Eu tô falando para ele que é azul, 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 azul. E o outro chegou, um terceiro, que também estava na mesa do lado, tia, já falei para eles que é avul, avul, avul. Eu falei, todos vocês estão certos, a cor é azul. Só que cada um consegue falar essa cor de um jeito. E aí eu usava, na época, né, a fonoaudióloga que acompanhava um desses garotos, me orientou, porque eu estava muito no início da faculdade, e assim, foi meu primeiro desafio de aprender um fonema e saber como passar isso para as crianças. Então foi uma coisa que a gente, de uma coisa muito simples, que é o nome de uma cor, nós começamos a trabalhar uma série de coisas, inclusive com alguns exercícios de articulação. E se você modifica ou inverte algum desses processos, há uma falha na comunicação e a sua mensagem acaba não sendo entendida. Como eu falei para vocês, a linguagem ela é um instrumento de comunicação oral, sendo um sistema organizado por símbolos linguísticos, usados pela espécie humana para se comunicar no nível abstrato. E o que a gente observa é que é uma habilidade altamente sofisticada e ela vai envolver um processo simbólico da nossa realidade e é preciso que nós tenhamos, é muito comum que algumas pessoas, elas sejam muito, por exemplo, o autista, ele é muito, o vocabulário para ele, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a forma e como nós falamos, porque eles são muito literais. Então, se você falar, nossa, hoje está um calor de morrer, ele vai falar assim, quem morreu? Quem morreu? Nossa, hoje parece que vai chover, igual, né? Vai ter uma chuva de canivete, ele vai procurar que caia, ao invés da água, um monte de canivetes. Então, até isso é interessante que a gente compreenda para que a nossa mensagem seja entendida. Essa imagem eu acho muito interessante porque ela fala que nós temos todas essas áreas interligadas, por isso que a gente fala que a nossa fala, a nossa linguagem, a nossa expressão, ela precisa de uma integração auditivo-motora. Então é preciso que se eu estou falando com uma pessoa, quer seja pessoalmente, no telefone, vendo alguma coisa, né, no computador, no celular, um vídeo, na televisão, algum momento assim de comunicação, um rádio, é preciso que eu ouça. Então a minha parte de integração temporal auditiva tem que estar muito bem estruturada, eu tenho que ter uma boa compreensão. Eu faço um planejamento no meu giro frontal inferior, então eu preciso planejar o que é que eu vou fazer de resposta. Daí eu passo para o terceiro passo, que é essa integração auditivo-motora, para que eu faça a execução. Então, a gente vai depois falar de algumas coisas que ocorrem, que a gente coloca como uma disfluência tida como uma coisa comum, que ocorre corriqueiramente, e algumas que já são disfluências atípicas, mais pontuais, mais presentes constantemente, ou uma taquifemia e que vão alterar a produção da fala. O que a gente diz que uma produção fluente sem esforço, ela só vai ser possível, tá? Por conta de conexões bem estabelecidas entre essas regiões do nosso cérebro. E o que a gente observa é que o córtex auditivo, ele vai abrigar a representação auditiva dos sons da fala. Então, ele tem que estar bem conectado com a área de planejamento, com a execução dos movimentos. Por exemplo, se eu falo sapo, é diferente de pato. O meu ato motor, a minha
habilidade de lábios, língua, bochecha, a minha ressonância, tudo isso foi envolvido para que pato eu entre primeiro com uma junção do meu lábio para fazer uma explosão e depois o sapo eu faço um movimento de contrário com meus lábios, é como se eu fizesse um sorriso e o ar tem que sair fluido bem entre os meus incisivos frontais. Então, é uma execução que leva uma elaboração e o que a gente observa, especialmente quando nós falamos do tipo mais comum de disfluência, que é a gagueira, nós temos 3 marcos diferenciados. Então, normalmente nós temos a disfluência, a gagueira na infância, nós dizemos que ela foi uma disfluência desenvolvimental, ou seja, foi a partir do desenvolvimento da fala e da linguagem dessa pessoa, dessa criança, e ela pode ou não ser sanada. Nós temos as disfluências neurogênicas, normalmente associadas a algum dano neurológico, e isso pode desde um traumatismo crânioencefálico a uma VE, que é um acidente vascular encefálico, e outras causas. Nós temos, eu já tive paciente com Alzheimer que ficou disfluente, então era difícil para ela se expressar e ainda mais com uma disfluência. Ela às vezes perdia a paciência de falar, porque eu peguei ela bem no fase inicial, então assim a gente conseguiu muita coisa para que, lógico que uma equipe multiprofissional, a gente conseguiu postergar, né, que essa disfluência ficasse muito forte e se estendesse por muito tempo. Depois chegou um tempo que essa pessoa acabou falecendo por um câncer de útero, né? Ela não faleceu do Alzheimer ou por coisas muito graves do Alzheimer, mas por outra patologia. Nós temos em menor número, menos de 8% dos casos, nós dizemos que as disfluências são psicogênicas. Por que nós falamos isso? Normalmente, as que nós enquadramos como disfluência psicogênica, ela vai ocorrer na adolescência e na vida adulta. Então, a gente observa desenvolvimental na infância, neurogênica em qualquer fase da vida, inclusive algumas crianças que tiveram AVE, a gente tem visto muito isso, né? O primeiro caso que eu peguei há 19 anos atrás foi um garoto de 9 anos e não tinha antecedente, não tinha histórico de hipertensão, nenhum histórico na família. Então foi um caso assim que me chamou muita atenção. Depois nós pegamos uma criança de 10 e hoje a gente tem visto, eu cuidei ano passado de uma garotinha de 3 anos que teve 2 episódios de AVE. E a psicogênica, o marco dela é na adolescência e na vida adulta. Então a gente vai observar que existem algumas coisas também que podem comprometer. Em termos de epidemiologia, cerca de 5% das crianças entre 2 e 5 anos de idade apresenta disfluência em virtude da maturação mais lenta, tá? Que as redes neuronais é como se a gente dissesse que o tico e o teco é um pouquinho mais lento ou ele está muito pequenininho. Então, o processamento da fala e da linguagem ele é um pouquinho mais lento. E lembrando que entre 2 e 5 anos, a criança está no boom de aprendizado do seu vocabulário. Então, algumas vezes é muito comum a criança ficar mãe, é porque como se ela estivesse buscando na memória a palavra mais adequada para ser dita naquela frase. Dessas crianças, cerca de 80% delas conseguem se recuperar naturalmente, enquanto 20% elas continuarão gaguejando de forma crônica, e aí a gente vai ver diferentes graus de severidade que pode se estender até a vida adulta. Não raro a gente consegue observar pessoas. Eu já tive, logo depois de formada, eu fiquei com a primeira patologia que eu atendi, gente, eu consegui ficar com 10 pacientes fluentes. Parece que todos vinham todos para mim.
E foi uma grande descoberta, porque eu fui estudar muito mais e, ao mesmo tempo, eu consegui ter o apoio, né? A gente tinha uma equipe trabalhando. Então, teve 2 que a gente teve que lançar a mão de um cirurgião de cabeça e pescoço, para também ajudar o paciente, outros só com apoio psicoterápico, né? E alguns procuraram ajuda também de outros tipos de tratamento, como naturopatia, florais de Bach. Então, assim, foi uma época muito rica para mim, porque eu estava iniciando a minha vida acadêmica, né? Eu tinha acabado de sair da minha vida acadêmica, estava iniciando a minha vida profissional. Então, foi uma coisa que me despertou muito. Atualmente, eu tenho apenas um paciente disfluente que ainda permanece, ele já está em alta, né, temporária. A gente vai espaçando os atendimentos porque ele já chegou num nível muito bom, mas a gente ainda está fazendo um monitoramento. A remissão espontânea, ela ocorre com muito mais frequência entre as meninas. E isso, né, é uma proporção de 5 para 1. Entre adultos, normalmente a gente observa que são 5 homens para cada mulher. O que a gente observa é que, principalmente, a disfluência infantil, ela é muito mais prevalente em meninos, tá? E isso também na fase adolescência e de adulta, até mesmo por questões de cobranças internas, familiares, sociais. E a gente tem observado hoje, eu vou falar um pouquinho dos exames de neuroimagem, que isso tem ficado antes a gente fazia isso mais por amostra, né? Porque, como eu falei para vocês, existem vários profissionais que se unem para começar a estudar, ver as várias metodologias que são mais efetivas. Eu sigo muito a doutora Regina Jakubowicz's, porque eu acho fantástico, tanto para afasia, quanto assim, eu tive muitos bons resultados aplicando o método dela. Já usei Sylvia Friedman, já usei outros métodos. Então, assim, mas dependendo da pessoa, a gente tem que mesclar várias teorias e ver qual é a melhor para aquela pessoa especificamente. O que nós ficamos ainda, né, por entender porque nós não sabemos ainda, muitas crianças elas superam a gagueira alguns anos após o surgimento dos seus sintomas, enquanto outras continuam gaguejando pelo resto da vida. Então a gente não tem ainda o clique para você falar, é isso que ocorre ou é aquilo que vai ocorrer. Crianças entre 2 e 4 anos de idade, elas podem passar por uma fase de gagueira natural, uma disfluência que a gente chama natural, comum, em decorrência da questão da linguagem, tá? Só que os pais devem estar atentos e observar. Se o problema persistir por mais de 6 meses ou ele estiver agravando, como a gente vai ver com alguns concomitantes físicos, então a ajuda, ela deve ser uma ajuda especializada, tá? Ela deve lançar a mão quanto antes. O que nós temos, não só agora em termos de pesquisas estatísticas, monografias, confirmando que existe um forte componente de concentração em famílias e, portanto, a contribuição genética é um grande marco, mas também os exames de neuroimagem, tá? Que cada vez estão mais perfeitos, então a gente consegue hoje mensurar isso. E eu vou falar um pouquinho mais adiante. As pesquisas hoje, elas revelam, tá, através dos exames de neuroimagem, que existe um fluxo de sangue maior que o normal em algumas áreas motoras e premotoras do hemisfério direito durante a fala. Uma outra coisa que também se observou é que a mudança do local da integração das funções auditivas e motora, né, para o lado direito do cérebro ocorre mesmo em uma tarefa que não envolve diretamente a fala. E é interessante, eu não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas, não só, basicamente crianças, mas eu já vi também adultos, que às vezes eles estão fazendo alguma coisa e mordendo a língua, né? Então, essa é uma coisa também que a gente observa dessa integração, ou estão vendo uma televisão, estão fazendo uma pintura, estão escutando uma música e às vezes tem uma associação que o próprio corpo faz. Além disso, pessoas que gaguejam também exibem sutis
déficits estruturais envolvendo primariamente áreas do hemisfério esquerdo, responsável pela produção da nossa fala fluente. E uma outra coisa que a gente tem que sempre orientar as famílias em geral é que a criança, desde o ventre materno, ela já está recebendo os sons. A nossa audição, ela é a última coisa que nós perdemos. Inclusive, a pessoa, mesmo sedada, dependendo do próprio organismo e do nível de concentração da sedação, ela relata depois que passa o período que ela recobre, né, os sentidos, ela fala pra gente, olha, quem que é fulana, quem que é isso? Então, você observa que a pessoa, ela ouve. Então, a gente fala para as pessoas terem muito cuidado, principalmente a gente que trabalha em UTI, a gente orienta muito para as pessoas para falar. Às vezes, até a vibração de como a pessoa chega, né? A forma da pessoa conversar aumenta os batimentos cardíacos, né? Às vezes a pessoa sente, a respiração fica mais tranquila. Então, isso a gente tem muito a ver. A mãe que está gestante, ela também relata isso, algumas mães. Ela fala, nossa, sempre que eu chego perto de fulano, né, parece que o menino dá um chute na barriga e tal, movimenta, roda. Então, a criança, ela vai percebendo. Quando a criança nasce, a tendência, mesmo homens que têm uma voz mais grave, é às vezes chegar e agudizar um pouco a sua voz. Ah, que menininho bonitinho, né? Que criança linda. Então, assim, você vê que isso para a criança, essa forma melódica, é uma forma agradável. Quando você tem uma pessoa que chega assim para ela vai se sentir assustada, acuada, ela chora, né? Então, essas nuances da criança, ainda quando pequena, elas são muito importantes para o desenvolvimento de fala. Outra coisa que a gente também observa, que isso vai ficar um registro, né? E cada vez mais as pesquisas estão evidenciando que os registros de memória que as crianças têm, elas vão carregar para a vida adulta, né? Então, passa por todo o período de fase infantil, pré-adolescência, adolescência e chega na idade adulta e vai repercutir, às vezes, também na fase se ela não resolver algumas questões, ela ainda vai repercutir mesmo na fase de idosa. Esses são alguns exemplos de exames de neuroimagem que nós temos, cada um mais sofisticado, então, desde a ressonância magnética, tá? Até o mais simplesinho, que é o eletroencefalograma. Nós temos cada um deles a sua importância e às vezes alguns profissionais pedem a associação de alguns deles, né? A gente observa também que uma coisa muito importante que ficou evidente nos exames de neuroimagem é que as pessoas que gaguejam apresentam maior volume e atividade no hemisfério direito do cérebro, tá? Lembrando que a nossa linguagem é mais no hemisfério esquerdo. Então, quem gagueja, ela tem essa atividade no hemisfério direito, tá? E uma das hipóteses é que seria uma reação compensatória aos déficits de conectividade presentes no hemisfério esquerdo. Adultos fluentes, ao contrário, tá? Então, pessoas fluentes, adultas, ela tem um córtex auditivo esquerdo mais volumoso do que o direito. Em tarefas de fala, os padrões de atividade cerebral em adultos que gaguejam apresentam um nível baixo de atividade no córtex auditivo e, ao mesmo tempo, uma hiperatividade nas regiões motoras. Então, é interessante a gente ter isso, porque muito antes da neuroimagem, a gente fazia suposições, a gente achava, e hoje a gente tem como comprovar, né, através das novas tecnologias, o que a gente só tinha uma coisa que era muito empírica, a gente só achava, a gente fazia muito no achômetro. Todas as crianças, né, isso foi feito uma pesquisa, tanto no grupo que tinham gagueira persistente, quanto as do grupo que tinha se recuperado naturalmente, quando foram fazer exame de neuroimagem, elas exibiam um padrão normal de assimetria, tanto do hemisfério esquerdo, né, sendo maior do que o direito. Isso sugere que o volume maior do lado direito, encontrado em adultos que gaguejam, pode ser consequência de uma compensação para a falha da conectividade do hemisfério esquerdo. Então, quando foi fazer essa pesquisa, desculpa, eu não coloquei de onde é, mas assim,
é muito interessante, assim, a gente vê que tem muitas coisas, né, que hoje a gente pode falar. Esse slide ele não ficou muito bonitinho, porque eu não consegui ampliar a imagem mais que isso. Mas a gente observa a área de Broca, e é onde a gente tem ali no hemisfério, né, esquerdo, a área da linguagem, da comunicação, em maior grau. Mas como eu falei para vocês, nós precisamos dos circuitos, né, e da integração auditivo-motora para que a gente consiga se comunicar adequadamente. Agora nós vamos falar, lembra que eu mostrei para você um slide falando que as disfluências elas podem ser do tipo comum, atípica ou gaga e a taquifemia. São os 3 grandes grupos que nós fazemos de divisão. Então, como o pratinho ali, a gente tenta colocar tudo numa caixinha, mas às vezes a gente vai ver que uma interliga a outra, que uma pode estar presente com a outra. O que é uma disfluência, uma ruptura da fala comum? É aquela ruptura que aparece quando a fala de todos os falantes, né? Ela pode aparecer em qualquer momento, em qualquer idade, e ela está presente em algum momento da vida que principalmente se ela tiver em situação de estresse ou de ansiedade. Então pensa você, quando você teve que fazer a primeira vez, né, a apresentação, mesmo que para sua família, ou quem faz música, algumas pessoas que gaguejam, a gente às vezes orienta e isso ajuda muito. Crianças às vezes com transtorno de déficit de atenção, eu costumo pedir muito para que as mães comecem a trabalhar a musicoterapia, né? Então, ou a criança aprende algum instrumento, alguma coisa, isso melhora muito o ritmo, fala, respiração, coordenação pneumofono-articulatória. Então, ajuda bastante, inclusive, na aceleração do processo de terapia, porque há um coadjuvante. Quando eu tenho então, essas disfluências comuns, eu posso ter uma hesitação no meio do meu discurso. Eu estava falando e às vezes, lembra quando eu falei da criança? Ela às vezes faz isso como se ela estivesse buscando na memória qual a melhor palavra, qual o melhor vocabulário que ela tenha já adquirido, ou pode ser uma forma da pessoa meio que tentar reelaborar o seu pensamento. E é tranquilo, a gente vê que pessoas tranquilamente fazem isso e nem se importam, tá? É uma coisa muito tranquila. Nós temos algumas vezes as interjeições, que elas podem incluir palavras desnecessárias ao discurso. Então, são palavras que não têm muito a ver com o contexto ali. Eu estou falando, tipo assim, sabe? Você me entende? E eu coloquei a expressão meu, porque é muito utilizada, por exemplo, por paulista, né? Então, aí, eu tava andando, né? Mas aí não deu, a galera tava toda lá, mas deixa eu te contar, foi difícil. Então, às vezes essas interjeições, elas estão tão incorporadas no cotidiano, na fala das pessoas que estão de regionalismo, que a gente nem percebe que aquilo, né, faz uma diferença. Quem é de outro estado vai observar, por exemplo, o oxente, o oxe, né? E daí? Pois daí, né? Pois é, né? Uai, né? Nós, como bons goianos mineiros, né? Eu sou filha de mineira, então às vezes eu usava muito mais o uai que meu pai, que nasceu em Minas. Às vezes ele ria muito de eu falar algumas coisas e eu não percebia, né? Só quando ele brincava comigo é que eu percebia assim. Outra coisa que é muito comum que a gente faça é a revisão. Quando eu digo algo, eu percebo que eu falei alguma palavra errada ou alguma coisa que não era bem aquilo e eu vou me corrigir. Então, eu quero comer o bolo. Eu vou até... Não, eu não vou, eu quero ir até a praça. Então, às vezes a gente corrige, né? Às vezes a gente está com uma pressa, a gente está meio no acelerado, né? Está todo mundo acelerando. Segundo o Carlos Drummond de Andrade, antes tínhamos tempo, hoje todos temos relógio, então sempre a gente está correndo contra o tempo. Outras formas de disfluências comuns é quando você tem palavras incompletas. Você nem diz aquela palavra, mas você pensa e faz logo uma revisão.
Então, aquela palavra, ela começou a ser dita e ela já foi abandonada. Eu disse que gostei. A repetição de uma frase completa. Corre logo, anda logo, né? Porque normalmente a gente usa isso para enfatizar o que eu estou querendo. A repetição de um segmento, ela também pode ser para marcar, para delimitar, para chamar a atenção do nosso ouvinte. Você é muito chata, muito chata, muito chata. Você é muito deselegante, você é muito deselegante. Eu tenho algumas crianças que elas fazem muitas travessuras. Então, às vezes elas chegam, né, e aí começam a contar alguma travessura. E aí eu falo, e como que é isso para você? Ai, tia, eu sei que é muito deselegante, muito deselegante, muito deselegante, mas eu faço. E assim, é uma forma, né, que a criança, a gente vê a espontaneidade, que ela fala mesmo. E para ela tá tudo certo, às vezes a gente usa também, tá tudo certo. Agora, se essas formas ocorrem com uma frequência muito, e uma intensidade, uma frequência grande, vai se tornar um distrator da linguagem. Então, muitas vezes você vai prestar mais atenção no que ela enfatizou do que realmente a mensagem que ela quis passar. Agora nós vamos chegar nas disfluências atípicas ou as gagas. Elas ocorrem quando a pessoa ela vai repetir sílabas, palavras, e isso se torna assim por mais de 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, né? Ou ela faz um uso exagerado das interjeições, ela leva um tempo acima do esperado para resgatar a fala dela, o discurso, ou dar continuidade na fluência, e ela costuma ter um prolongamento maior de sílabas ou de fonemas, como eu vou depois demonstrar para vocês. Nesses casos, lembrem-se de procurar um especialista, normalmente um fonoaudiólogo, um foniatra. Atualmente, a gente tem poucos foniatras e normalmente alguns deles já encaminham para que a gente faça, porque nós é que fazemos as terapias, né? E a avaliação tem todo um protocolo, por isso que eu achei interessante a gente fazer na parte 2, eu estou falando mais a respeito dos protocolos que são utilizados, porque hoje a gente tem uma validação científica e a gente tem como mensurar, e especialmente para a pessoa, porque algumas pessoas chegam para nós querendo um milagre do dia para a noite, e às vezes as conquistas que elas vão tendo em todo o processo terapêutico, elas não conseguem perceber. Enquanto a gente trabalha com filmagens, alguns protocolos mesmo de transcrição, algumas provas, né, pré-estabelecidas, a própria pessoa ela vai vendo no que ela conseguiu melhorar, o que ela já conquistou, né, porque isso também motiva para que ela continue fazendo a sua parte no processo terapêutico, e também para que ela tenha até a mesma sensação de que, olha, dever cumprido, eu vou até aí, o meu limite está ótimo. A gente também mensurar, porque às vezes o que é ótimo para mim não é o que é o esperado para outra pessoa. Então eu, enquanto profissional, eu tenho que ter esse bom senso de saber e de conversar com o meu cliente, porque às vezes eu quero muito mais, mas ele está satisfeito com aquele momento, naquele momento ele está sanado. Por exemplo, eu já tive pessoas com 2 cursos superiores, num bom emprego, um cargo de chefia, e que não conseguia pedir uma pizza, não conseguia ligar, falar com pessoas ao telefone. Quando tinha que fazer, às vezes, chegar num balcão para pedir um café, alguma coisa, ela se travava. Então, para ela vencer essas barreiras, era muito mais importante do que, às vezes, não ter disfluência em momento algum. Então, a gente tem que observar isso. A gagueira ela vai ocorrer quando a continuidade do fluxo da fala é interrompido de forma anormal. Por exemplo, repetições, prolongamentos, né? Pode ser um som, uma sílaba, uma postura articulatória, ou por componentes de evitação e esforço. A gente observa que o esforço mental da pessoa que gagueja é muito grande, é uma tensão. Então, falar é algo que deveria ser uma coisa muito tranquila, mas para ela é muito, muito difícil. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas apresentam gagueira. Então, se a gente for pensar, é um quantitativo muito grande. Quais são, então, as formas atípicas ou gagas
de disfluência. A primeira delas, a mais comum, é uma repetição de uma unidade sonora menor, que a gente chama de fonema. Tá? Então, pato. É um fonema plosivo. Normalmente, nos fonemas plosivos, que a gente vai, quando a gente estuda fonologia, né, para quem é da área de letras, de linguísticas, quem trabalha nessa área de fonoaudiologia, quem trabalha na área de formações de idiomas, a gente tem muita habilidade para captar esses sons. E a gente tem um modo que são esses sons plosivos. Por que eles são plosivos? São esses sons de curta duração, mas que eles explodem. Então, p, b, t, d, k, g. Então, eles são sons que normalmente, principalmente o né, que é o mais comum. Nós temos a repetição de sílaba, que normalmente é da primeira, mas isso pode ser em outra, tá? Se você tem uma palavra trissílaba, polissílaba, pode ser em outra também. Então, eu tenho pato. Eu posso ter a repetição de palavras, eu, mas, eu vou por ali. E eu posso ter coisas misturadas, tá? Então, como eu falei para vocês, o pratinho tá todo bonitinho ali, tá tudo separadinho. Mas na vida real, a gente tem uma salada. Os prolongamentos, eles são durações inapropriadas do som, tá? E ele vai durar mais do que deveria. Então, por exemplo, eu quero falar sapo. Então, eu... sapo. Eu tenho um prolongamento. E, normalmente, agora, são sons fricativos. Para nós, o som fricativo, eles são sons que têm uma duração maior, a articulação deles é uma articulação mais sutil, então é o s, z, v, sh, j, porque são sons, ó, bem como se fosse uma fluidez de sons, são sons bem, eu tenho um paciente que fala assim, é um liquidificador de sons. Nós podemos ter os bloqueios, que é quando essa palavra ela trava, é como se alguns pacientes falam, parece que a palavra prende, pode ser na língua, pode ser no lábio, pode ser na garganta, eles falam muito isso pra gente. E depois ela vai explodir pela boca. Ela pode vir associada também a algum tipo de concomitante físico, né, que eu vou explicar depois mais em detalhes. Eu estou fazendo alguns aqui, vocês devem até estar percebendo. Então, eu começo a falar e falo pato. Eu posso ter a pausa quando eu tenho uma quebra do meu raciocínio durando 3 segundos ou mais do que 3 segundos, tá? Eu posso ter a intrusão, que é quando eu tenho uma palavra intrusa no meu discurso, ela não faz parte do contexto, mas que aparece entre as palavras ou no meio da que palavra. Eu tenho um paciente que fala bem assim, sabe? Até hoje a gente não conseguiu. Para falar palavra e para falar problema, ele até hoje são são dois vocábulos que a gente tem trabalhado, às vezes com ritmo e tal. Ele tá tranquilo, mas ele diz que volta para a vida real, especialmente na família. A gente vai ver que isso é muito comum, a pessoa disfluente, gaga, ela gaguejar na família, porque ela se sente mais à vontade, ela sabe que ali as pessoas vão ter mais paciência com ela. Então, é um momento que ela baixa a guarda, ela não preocupa muito como ela está falando. A não ser que alguém, assim, tipo, tem uma tia, que é aquela tia que sempre puxa, né, a atenção, chama a atenção da pessoa, então ela já fica mais, assim, tensa. Mas, no geral, as pessoas gaguejam muito, né, com quem é da família. Eu gosto demais da fonoaudióloga Paula Moura. Eu vejo muitos vídeos da Dicas da Fono. Eu ainda não fiz nenhum curso com ela. É uma profissional nova recentemente, porque ela se formou, se não me engano, na década de 90. Eu não sei se foi em 96, 97. Ela começou com um canal. Na época, ela tinha a base dela morando em Belo Horizonte. Então, ela falou que foi uma forma
como ela foi acompanhando o esposo, não tinha família, eles não conheciam muitas pessoas, foi uma forma dela se projetar no mercado. E ela tem alguns cursos que ela oferece e ela faz muitas coisas muito simples, né? Ela está sempre envolvida com a questão da disfluência. Eu acho bem legal, então se vocês tiverem algum interesse de dar uma olhada pelo YouTube, ela tem muita coisa no Facebook, esse @dicas da fono está no Instagram, então vocês podem acompanhar ela, eu acho ela assim fantástica, ela é bem clara, bem didática. Ela fala isso, ninguém é 100% fluente, nem eu fonoaudióloga, então nem nós, gente, vocês já viram que eu fiz algumas coisas intencionalmente aqui, mas em alguns momentos eu também tive, né, alguns momentos de disfluência. Se vocês prestaram bem atenção, vocês vão ouvir de novo essa aula, vocês vão perceber. A comunicação é essencial, então comunique-se, né? Então a gente observa que, já dizia o Chacrinha, quem não comunica se trumbica. E então nós precisamos conversar, nós precisamos falar. E por ansiedade, principalmente, e a gente agora tem visto muito com a pandemia, dois fatores ocorrendo. Muitas crianças que estavam em desenvolvimento de fala começaram a ter alteração ou atraso de fala em decorrência do uso de máscara, e muitas crianças, porque às vezes fica com a máscara fica caindo, então eles fazem muita careta para falar. E agora nós, com a questão de barreira, que a gente tem que fazer uma barreira, então às vezes quando a gente tem o visor e você fica separado do cliente, mas você pode ficar sem máscara, um certo distanciamento, então a gente observa muito isso. E também a questão da aceleração da fala, que é a taquifemia, né? Então, como eu falei para vocês, a taquifemia ela é uma outra forma de disfluência caracterizada por uma fala muito rápida e sem coordenação pneumo-fono-articulatória. Pneumo porque eu preciso respirar, eu tenho que ter reserva de ar. Fono porque eu estou usando os fonemas. E a articulatória porque eu estou abrindo a minha boca, ou eu estou fechando a minha boca, ou eu estou falando mais para dentro, ou eu estou falando bem assim, bem gesticulado, e você às vezes não consegue me entender porque eu estou fazendo tanta careta que você está prestando mais atenção na careta do que eu estou falando. E isso pode associar-se ao nível de ansiedade também daquela pessoa, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala que muitas vezes é um trabalho multiprofissional. A taquifemia ela é uma síndrome da alteração da fluência da fala congênita, frequentemente associada à gagueira. Então, eu posso ter gagueira associada à taquifemia. Como eu falei para vocês, parece que tudo está separadinho, mas no contexto geral, às vezes está tudo junto e misturado. O ritmo da fala, ele é muito mais rápido do que o normal. É como se você estivesse acelerando e você não para, você conversa assim, é uma fala desorganizada, você não consegue ter consciência do que está acontecendo. A pessoa mesma, ela acha que ela está falando normal, ela não está percebendo que ela está acelerada. Aí ela fala assim, mas por que? Eu estou tão calma, por que você está falando para eu ficar calma? Pode ter repetição, hesitação, a fala às vezes ela tem uma pobreza melódica. Por que a gente fala da pobreza melódica? Porque a pessoa, quando ela está muito acelerada, ela não faz as pausas, ela não faz a entonação adequada, então ela começa, vai na mesma toada, então às vezes a fala, até aquela fala meio que robotizada, é uma fala que ela pode ser, a pessoa ainda está deprimida, se ela estiver bem assim, então, ou por exemplo, pessoas, né, que têm algum tipo de acometimento psiquiátrico, que utiliza algumas medicações, eu mesma, dependendo da época, eu tenho fibromialgia, tenho, né, coisa de, como meu pai falava, só quem gosta de velha é reumatismo. Então eu tenho reumatismo, já estou mais velha, mas eu tive desde criança, que é uma herança genética, e aí as coisas vão contribuindo. Então às vezes eu preciso tomar relaxante. E quando eu tomo um Biozan da vida, um Tilex da vida, que é às vezes eu vou ter que ir para um derivado de morfina, a gente fica um pouquinho mais lenta, o pensamento é mais lento, a fala mais lenta, as coisas assim. Então a gente está falando da taquifemia, que é muito rápida, mas eu também posso ter o inverso. É uma fala bem pastosa, mais melodiosa, e ela começa a falar, e às vezes assim, a gente cansa, né? Fala, nossa, até esperar a pessoa terminar aquela frase é difícil. E aí, quando eu tenho taquifemia, além da imprecisão articulatória, é muito comum que eu tenha omissões e distorções de partes das palavras. E isso também vai comprometer o nível de compreensão do meu ouvinte.
A velocidade na taquifemia, ela parece ser muito maior do que o normal, mas a observação detalhada, ela mostra que a comunicação ela é lenta. Porque apesar da pessoa atropelar a emissão, a quantidade do conteúdo por dado de tempo, porque é isso que eu falei para vocês, depois a gente vai falar na parte 2 sobre como eu faço a mensuração para saber se a pessoa tem uma disfluência comum, de uma atípica e uma taquifemia, ou se ela tem a gagueira, né? É uma forma de disfluência gaga junto com taquifemia, se ela é identificada, porque a gente tem provas que a gente vai fazendo, a gente vai gravando, a gente vai mensurar e a gente vai medir o tempo pelo número de palavras que você deveria falar. Então, existe uma medição. E aí você observa que ela é menor do que nos falantes ditos como normais, tá? Então, quem quiser olhar, o Mauro Spinelli, ele faz toda essa, né, descrição. Como eu falei para vocês lá atrás, os concomitantes físicos, eles são alguns componentes que você visualiza quando você tem, por exemplo, vocês estão me vendo por um vídeo, né? E se vocês me vissem pessoalmente, a gente fala aqui, desde que Pierre Weil falou que o corpo fala, realmente o corpo fala conosco. Então, muitas vezes eu falo, a minha vocalização é de algo, mas o meu corpo está dizendo completamente o contrário. E existem, então, expressões corporais, como sinais de gagueira, por exemplo, bater o pé, piscar os olhos fortemente ou um olho, enquanto você fala, mordiscar a bochecha, lábio, né? Se você observar que isso está muito recorrente, então é extremamente importante você fazer uma avaliação profissional e observar se isso é uma fase, né? Ou se isso é uma coisa que está se repetindo com muita frequência. Ela vai ser passageira? Ela vai demorar um tempo? Você precisa trabalhar basicamente com a respiração? Basicamente, todos os pacientes eu trabalho muito com a parte respiratória. Na repetição, a gente observa muito se essa repetição é de sílaba, se é de fonema, se é de palavra. Qual a inabilidade que a pessoa tem de lembrar uma palavra durante o discurso dela? Porque às vezes a pessoa chega e fala, olha, toda vez que eu vou falar essa palavra, eu tropeço. Qual é o tempo que ela leva para pensar, né, na próxima palavra ou para que ela elabore a próxima frase, o seu discurso? Ela eleva a voz, ela começa baixinho, começa a falar alto, 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 porque eu tenho algumas pessoas que falam assim, não, eu não tenho nenhum problema, mas todo mundo fala que eu começo a gritar. Então, tem gente que acha, né, quando eu fui morar com a minha tia em Brasília, as minhas primas, esse engraçado, a gente não tem descendência italiana, mas elas falam parecendo que eu ficava assim, eu só ficava olhando para uma para outra, porque parecia que elas estavam brigando e elas estavam conversando. Mas para mim, que vim de uma família mais tranquila, que ninguém gritava e tal, então era como se eu tivesse um clima de guerra. Uma coisa que é importante, a gente criar um clima favorável para essa conversação, evitar distratores. Às vezes, assim, é interessante mesmo, principalmente se você tem uma criança disfluente, que os pais, ao invés de falar assim, para, respira, calma, mamãe está te ouvindo, papai está te ouvindo. Muito mais que isso, porque às vezes isso causa mais tensão na pessoa, e assim, quando você pede para a pessoa repetir o que ela falou a primeira vez, ela fala, você pede para repetir, a segunda ela fala, a terceira ela já apela. Então a pessoa fala, mas você não está me ouvindo? Presta atenção! Então, isso até em pessoas que não são disfluentes, tá? Atualmente não existe uma cura que funcione para todas as pessoas que gaguejam, e a gente observa que durante a terapia fonoaudiológica, quanto mais precoce, tá? A gente observa que as crianças, elas têm uma recuperação muito mais rápida e muito mais efetiva. Como nós falamos, 80% vai ter uma repercussão e depois ela vai se curar naturalmente. Naturalmente, que muitas vezes eu gosto de estar acompanhando, eu sempre oriento a família. Então, assim, eu sou aquela meio fono coruja. Então, muitas vezes eu falo para a família, olha, me liga, filma algum vídeo para eu saber como é que tá, como é que vocês estão fazendo, para a gente dar uma pontuada com a família.
E aí a intervenção terapêutica precoce, ela deve ser sim considerada. Lembra que eu falei, se a disfluência está afetando, está ocorrendo por mais de 6 meses, especialmente se você está observando que ela está ficando mais intensa e já está com esse concomitante físico, então é interessante que você procure uma ajuda especializada o quanto antes. É provável que haja uma maior chance da recuperação duradoura se a intervenção for feita durante a primeira infância. E vai sendo menor à medida que a gente vai avançando para a adolescência e vida adulta. Nesse último caso, né, a gente observa que mesmo o adulto que não teve condição de fazer um tratamento ainda nessa fase de primeira infância, adolescência, e ele quer fazer um atendimento, inclusive nós temos alguns atendimentos por ONGs, gratuitos lá na faculdade, então às vezes tem uma lista de espera, algumas coisas mais assim, mas hoje a gente tem. E uma coisa que agora o nosso Conselho de Fonoaudiologia permitiu foi a teleconsulta, então os teleatendimentos. As minhas experiências são, eu tenho pacientes que se beneficiam muito com os teleatendimentos, assim como eu tenho outros que eu já cheguei muito para a mãe e já falei, olha, eu acho que não tá legal, a gente não tá tendo uma produção, então eu prefiro que seja presencial. Quando você achar seguro, né, voltar para consultório, a gente voltar a fazer alguma coisa, isso eu acho interessante, né? Porque também tem isso, algumas vezes você atender em domicílio também tem os percalços, porque muitas vezes a pessoa tem zilhões de coisas de fazer, você chega, marcou o horário, agendou e tal, aí você tem que aguardar ela ir ao banheiro, ela vai tomar banho, ela toma uma água, chega o irmãozinho quer brincar. Então, muitas vezes, isso também acaba sendo um distrator terapêutico e não tem uma efetividade como a gente gostaria. E eu não sei quem viu, né, o filme O Discurso do Rei, né, que fala sobre a trajetória do rei George VI. Ele vai depender de um grande esforço e um monitoramento da fala para conseguir uma fluência e para que não tenha tanta recaída, mas que é possível, né? O que a gente fala também sobre o sucesso terapêutico em crianças, ele, como eu falei para vocês, ele vai demorar bem menos tempo do que um adulto, até mesmo porque hoje a gente tem se deparado com uma coisa da questão das escolas bilíngues, né? E não raro as crianças, como ela tem uma dificuldade para falar o português, ela vai falar inglês, porque em inglês ela sabe, ela tem uma segurança. É tão engraçado, é tão mágico isso, porque eu tenho livros assim, eu tenho alguns livros de inglês que eu trabalho, mas eu falo assim, nossa, eu esqueci como é essa palavra. E aí eles se sentem super importantes quando eles vão falar, eles se sentem seguros. Eu falei, e agora? Como é isso em português, né? Vamos passar agora para o nosso idioma? Ou vamos desenhar, vamos escrever, quem já está, né, nessa fase de escrita, então vamos contextualizar, vamos fazer frase com essa palavra. E às vezes a gente faz em outros idiomas também, né? Então algumas coisas a gente vai aprendendo com cada cliente, cada paciente. O que a gente observa é que esse padrão de crescimento neuronal compensatório, né, que vai suprir as falhas de algumas regiões, tem a ver com a neuroplasticidade. E uma coisa que a gente também observa, né, é que, como eu vou falar ali adiante, nós temos para várias coisas, como a gente tem estudado, para TDAH, para autista, né, os pacientes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente observa que nós temos as janelas de crescimento dinâmico ou as janelas de oportunidade. Então, quanto mais nova for a criança, melhor essas conexões, mais recentes, mais fácil você fazer o TIC e o TEC funcionar acelerado e você conseguir o seu resultado. Então, o que a gente observa é que uma outra coisa que ocorre muito é que quanto mais nós vamos ficando mais velhos, né, então chegamos à fase mais adulta,
nós temos muita resistência às mudanças. Então, às vezes, é mais fácil eu me acostumar com aquele padrão que não está legal do que eu investir tempo. E às vezes é investimento, gente. Não é só investimento de dinheiro, de tempo, de habilidade, de sacrifício, mas a pessoa ela tem que ter uma liberdade de se permitir ao novo. E algumas pessoas não estão naquele momento. Então eu já tive alguns casos de crianças, adolescentes, adultos que eu cheguei e falei assim, olha, eu acho que você, né, nós já conseguimos até aqui, mas você não está avançando. Então assim, é comigo, vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo, porque às vezes a gente não avança na terapia, a gente enquanto profissional se frustra, mas a gente vai tentar sentar e conversar e verificar com a outra pessoa, porque às vezes para ela mudar, tudo que é mudança gera ansiedade, gera medo, e às vezes ela não quer, né? Então ela mudou aquilo ali para ela, eu não posso estar forçando a barra porque ela não quer. Conhecimento, o objetivo para a maioria das intervenções terapêuticas no adulto não é uma fluência normal, mas sim um estado em que a gagueira ocorra com menor tensão. Então a gente vai fazer as modificações, né, nessa disfluência, nessa gagueira, ou um padrão de falar que seja controlado de forma voluntária, consciente, então por meio de uma reaprendizagem dos componentes da fluência. Mas eu gosto muito de trabalhar e faço que a pessoa entenda a anatomia. Eu acho que é muito importante a pessoa entender como o corpo dela funciona. E aí fica muito mais fácil, tá? Dela passar por esse processo. Dentro do que eu ia falar para vocês, né, sobre as implicações dessas novas descobertas, estão os componentes da fluência. Então a gente sabe hoje que é um conjuntinho, é um tripé. A respiração, a fonação e a articulação vão modelar a minha fluência. Esses padrões, eles são diferentes, né? Eles são automáticos muitas vezes, eles devem ser sem esforço, tá? E na pessoa disfluente, principalmente atípica, gaga e ataquifemia, isso é um gerador de tensão. Então a gente vai fazer, como eu falei para vocês, às vezes um conjunto, né? E a gente também tem que pensar no kit, o que é kit terapêutico, né? Que às vezes eu falo kit terapêutico. Às vezes eu tenho pacientes de SUS, eu tenho pacientes que eu atendo gratuito, eu tenho pacientes que às vezes a família faz vaquinha, né, para pagar os tratamentos. Então assim, eu tenho N fatores, eu tenho pacientes que é de convênio, eu tenho paciente que tem dinheiro para pagar, mas que é caro o tratamento, e muitas vezes eu já cheguei para alguns pacientes e é o meu jeito de trabalhar assim. Eu chego e falo, olha, eu tô vendo que você está gastando muito, está precisando de outros profissionais para trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para uma vez por semana, vamos passar uma vez, né, dependendo do nível que a pessoa está, a gente passa uma vez por semana, a cada 15 dias, e eu vou fazendo monitoramento. À medida que ela vai vencendo aqueles padrões, ela vai melhorando, ela vai observando que isso vai fazendo uma diferença na minha terapia. Então, às vezes a gente faz esse kit, né, e a gente tem os parceiros, né. Eu penso que isso tem ficado muito mais evidente nos dias de hoje, apesar da gente ver tanta tragédia, tanta notícia ruim, a gente observa que tem grupos de profissionais que a gente faz tipo um combo. Então, às vezes eu falo, fulano, eu tenho um paciente e tal, mas dá para você dar um desconto? Ou então, tem como você fazer tantos para ele, eu te dou tantos em terapia, né? Porque às vezes a pessoa precisa, a gente faz um casado. Eu tenho pacientes assim que a mãe é extremamente habilidosa, então eu falo, então quanto é o seu, né, seu brinquedo, seu jogo, a gente troca, a gente vai fazendo os abatimentos, porque isso é uma coisa que me beneficia, ela fica mais tranquila e a criança ela não para de ir, porque o que acontece, principalmente quando é criança e agora depois da pandemia, muitos pais perderam emprego, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. E essa flexibilização de horários de turnos, que veio também com uma flexibilização do ganho financeiro ou da perda financeira, tem feito com que as pessoas, o que não é essencial,
ela tem cortado da vida dela. Então, às vezes, eu prefiro fazer um casado e não deixar a pessoa desamparada, né, até que a gente consiga se modificar. E eu acho que é uma coisa de confiança, né, lógico. Não dá para fazer para todo mundo, a gente sabe que a gente também precisa de pagar conta, essas coisas, mas existem esses parceiros, né? Eu gosto muito, eu quero aqui aproveitar e agradecer meus parceiros, as minhas parceiras, que sempre estão me acompanhando e sempre dão devolutiva dos pacientes. Tem casos que a gente chegou no ponto que a pessoa teve alta da minha abordagem, né? E ela vai continuar com os profissionais, amigos, e a gente fica sabendo. Então, isso também é legal, a gente vê que teve uma resolutividade, que isso impactou de alguma forma em outras áreas da vida da pessoa. E que ela está caminhando sozinha, né? Ela está caminhando com as próprias pernas. Isso me faz muito bem. Uma coisa que a gente vai ver é porque quando você tem essas situações disfluentes, existe a evitação da comunicação, né? Ou você pode também, é uma coisa que muitos professores hoje a gente pede muito para eles não cobrarem, não ficarem muito em cima de alguns alunos, obrigando que ele faça leitura oral. Aquilo lá é um momento de tortura, né? E às vezes os próprios colegas começam a chamar, né, a criança, o coleguinha por apelido. Então, assim, isso é uma coisa que é muito constrangedor. E isso só vai piorar, ao invés de melhorar a comunicação da pessoa, a soltura. Então, às vezes ela está em terapia, mas ela não quer se expor. Então, as pessoas também têm que compreender isso. Alguns dos resultados mais importantes indicam que o tratamento leva a uma atenuação da hiperatividade no hemisfério direito, porque quando a pessoa está fazendo essa troca, por exemplo, eu moro numa casa, eu não falo residência, e tem pessoas que é o contrário, ao invés de falar casa, ela fala residência. Então, pessoas que às vezes ela assim, meu brinco, esta bijuteria, entendeu? Então, às vezes ela troca por uma outra palavra que é mais adequada, que ela sabe que ela tem mais segurança para emitir. E esse planejamento, essa execução e esse processamento de fala, né, quando ele é uma atividade anormal, a gente viu também em exames de neuroimagem que eles começam, né, os núcleos da base. Quando você faz, principalmente uma ressonância magnética cerebral, você vai ver que eles vão diminuir depois do tratamento. Então, quando você faz o exame antes e o depois, a gente consegue hoje mensurar através desses exames. Muitas pessoas que gaguejam relatam que sua gagueira desaparece completamente ou quando elas estão, né, em algumas situações, por exemplo, quando elas estão falando com uma criança, com algum animal, quando elas estão cantando, falando em coro com uma outra pessoa, né? Ou ela está cantando. Você já viu a fala salmodiada? Né? Que a gente brinca, às vezes a gente brinca trabalhando em terapia e ela tem um resultado muito bom, que é a fala do padre, né? Então é assim, como você está hoje? Aí a outra responde, eu vou bem. Então às vezes a gente faz esses diálogos de brincadeira. Ou até mesmo falar de uma forma encenada, né, usando um sotaque, representando um personagem, né, a gente pode estar fazendo com algumas pessoas, independente até da idade, às vezes eu tenho fantoches, a gente trabalha com fantoches, e a gente vai criando história na hora, e você vai inserindo alguma coisa ali na história. Eu tenho 2 pacientes fantásticas, que eu falo assim, Ana Laura e Ana Clara, e a Laura, né, são 3 na realidade, elas são pacientes que assim, são extremamente criativas. Então, a terapia, eu tenho uma base do que eu quero trabalhar com elas, mas elas que vão conduzindo, e à medida que elas vão conduzindo, a gente vai criando, e elas, é um momento de prazer, e é um momento de prazer também para mim, né? A gente vai falar brevemente de alguns mitos e algumas verdades. Será que é mito ou será que é verdade? Existe um aparelho para o tratamento da gagueira? Existe sim um aparelho auditivo que ele vai fazer um delay. Então você coloca ele, em termos de custo,
ele é um aparelho auditivo, então ele não tem um custo muito barato. Eu não sei quanto está hoje. A última vez que eu tive como olhar para um paciente, estava em torno de 3 mil, era 1.500 cada orelha. Então, entre molde, compra do aparelho e tal, era 1.500 cada um, e tinha as pilhas, né, as bateriazinhas, tinha que fazer todo com uma outra forma, porque eu não trabalho na parte auditiva. Então, assim, é um custo adicional. Eu não sei quanto que está hoje. Para algumas pessoas isso dá muito certo. A gente tem, inclusive, relatos de professores, né, que fazem isso para não gaguejar na frente dos alunos, pessoas que dão palestras, consultorias em empresas e que se beneficiam desse aparelho, tá? Mas não é algo para todos. Ainda hoje, no tratamento fonoaudiológico, são utilizados métodos de inserir bolas de gude na boca ou rolar no chão, como apresentado no filme Discurso do Rei? Não. Hoje a gente já tem outras estratégias, né? E às vezes, assim, acaba não sendo... Eu já fiz, né, com alguma... E deu muito certo. Com confete, né? Eu, às vezes, fiz malabares com confete para a pessoa conversar. E a gente conversou, comeu e tal. Mas, assim, não foi com intenção para que eu chegasse a uma coisa, né? Ele precisava de mais. Não, ele já estava numa fase mais tranquila e tal, uma criança, e ele gostava muito de comer confete. Eu falei, então vamos fazer uma experiência e tal. Então foi uma forma de diferenciar a terapia. Mas na maioria a gente não usa, tá? Rolar no chão, sentar em cima, virar de ponta cabeça, não. A gente não usa essas técnicas que demonstram lá. E algumas pessoas ainda perguntam também, a pessoa com disfluência não gagueja quando canta? Muito frequentemente a gente vai ver alguns cantores gagos que têm uma voz linda, maravilhosa. Se na época tivesse gravação, filmagem, né, alguns, como a gente tem relatos, né, eles mesmos chegaram e se apresentaram. Então, Nelson Gonçalves, meu pai era fã de Nelson Gonçalves, então ele era um inverterado gago. E quando ele canta aquela voz impostada, né, aquela coisa assim. Nós temos alguns que, com a própria gagueira, que fizeram sucesso. Então, não só por cantar, mas o David Brasil, ele não faz tratamento, porque aquilo ali vende a imagem dele, e aquilo que ele faz, aquela forma, que é uma forma de gagueira natural, para a vida dele foi um sucesso profissional. Então a gente também tem essas coisas, né? Que nem todo mal é mal. Uma pessoa normal deve completar a palavra ou a frase ao conviver com o indivíduo que gagueja para ajudá-lo? O ideal é que você deixe a pessoa disfluente se expressar. E algumas vezes a gente também vai ficando impaciente. Lembra lá da pausa, que a partir de 3 segundos ou mais a gente já fica impaciente, já determina que a pessoa pode ter uma disfluência atípica? O ideal é não completar, gente. O ideal é você esperar. Mas, de vez em quando, às vezes a pessoa tem o travamento e ela fica mesmo sem graça, ela mesma para, respira e ela vai tentar voltar. E às vezes na segunda vez que ela respirou, ela já tem o fluxo de ar e ela vai falar sem nenhum problema. Em momento de tensão, a pessoa com disfluência gagueja mais? Sim. Eu mesma, né, eu lembro, gente, a diferença de quando eu fui dar as minhas primeiras aulas. E é muito interessante, né? Quando você é professora primária e depois você vai dar aula para ensino médio. Depois eu fui para ensino profissionalizante, daí eu fui para ensino de pós-graduação. Aqui hoje eu estou com vocês numa teleaula. No começo eu era muito travada, né? E eu cometia algumas disfluências, dependendo da palavra. Algumas pessoas também, em função de algumas medicações, tá? Por exemplo, pessoas que tomam amitriptilina, né? Alguns remédios que, dependendo do que for, para paciente que é dialítico, que não pode tomar muita água, porque eles têm que fazer um processo, tem a doença crônica renal, uma coisa assim, que eles não purificam, os rins não filtram o sangue e eles não podem tomar muita água.
E eu lembro de uma paciente já com 82 anos na época, e aí ela é lady, assim, totalmente lady, toda bonita e tudo. Ela falou assim, ai, quando é essa daí, que ela falava, quando é a cuidadora X, né? Ela só faz aquela sopa horrorosa. Quando é no outro dia, a sopa ela já gostava. E aí a gente foi perceber o que uma fazia diferente para a outra. Uma colocava num prato mais colorido, colocava uma salsinha, que não era para comer, mas era para enfeitar. Então aquilo dava porque a gente primeiro come com os olhos, né? Então ela falava isso pra gente, o dia que essa, né, fulana, já sei que a comida hoje é ruim. E isso repercute também, porque se você não está hidratado, a sua boca vai pregar, vai colar, e isso pode causar uma desfluência também, tá? A pessoa com gagueira não pode ter cargo de responsabilidade em uma empresa, ser, né, uma pessoa bem-sucedida? Mito, tá? Isso independe, capacidade independe. E a forma como essa pessoa lida, ou vai lidar, ou vai se expor, né, ela vai conquistar também a confiança das outras pessoas. E isso a gente também trabalha muito, pede muito para o psicólogo, o psicoterapeuta em geral. Às vezes a gente pede a musicoterapia para a pessoa se encontrar também no seu ritmo, né? Então, assim, é por isso que eu falo da abordagem multiprofissional, ela é muito interessante, né? Uma arte-terapeuta, um terapeuta ocupacional, muitas vezes essas áreas também contribuem muito para que essa pessoa volte a se sentir mais segura. A gagueira é contagiosa ou pode-se ficar gago com a convivência com uma pessoa que tem este distúrbio da fala? Depende, tá? Ela não é contagiosa, mas às vezes, por exemplo, nessa fase inicial que eu estava com 10 pacientes gagos, eu convivia tanto com pessoa desfluente, já numa forma assim, que às vezes eu ficava desfluente e não percebia, né? Então, lembra quando eu falava assim algumas vezes, né? Meu pai falava, me chamava atenção, minha avó me chamava atenção, né? Porque às vezes a gente fala mesmo, são aquelas disfluências comuns, mas que aí começaram a ficar muito intensas. Eu sou uma pessoa que dependendo do local que eu estou, eu faço uma associação muito grande com o regionalismo, né? Ou com a língua, né? Eu falo um portunhol que é uma beleza. Mas eu consigo, e a gente é muito interessante, quando a gente sai para fora e que a pessoa fala espanhol, né, ou então línguas latinas em geral, o italiano é um pouco mais difícil, mas assim, o espanhol principalmente, a gente observa que é fácil para a gente entender a pessoa, mas eles têm uma dificuldade de compreender o nosso idioma. E às vezes a gente começa a misturar, né? Eu falo do portunhol mesmo, é o português com o espanhol. A disfluência hereditária, sim, hoje a gente sabe que tem um componente genético, então ela pode ser passada até a 4ª geração, tá? O que a gente tem percebido, tá? É que ela pode passar até a 4ª geração. Até quando poder, com falhas, tá? Ela não precisa ser em todos, né? 1ª, 2ª, 3ª, não, ela pode pular algumas, mas até a 4ª geração ela tem uma tendência maior de se repetir. Até quando podem aceitar que uma criança gagueja ao falar? Em torno de 4 anos e meio, 5 anos, a criança ela já está consolidando todos os fonemas, ela está consolidando o seu vocabulário. E principalmente as crianças hoje que vão muito para a creche, vão muito para a escola. Com a pandemia, isso agora, como eu falei para vocês, tem repercutido no desenvolvimento de fala, contribuído para o atraso de linguagem. Mas, no geral, a criança com essa fase e que ela ainda persiste, né, fazendo esses movimentos de disfluência atípica, é interessante fazer uma investigação, uma avaliação. A gagueira tem relação com a garganta ou com a língua? Como eu falei com vocês, a gagueira em si não, mas dependendo do tipo de bloqueio que a pessoa pode ter, então vai depender dos tipos de disfluência e do subtipo de acometimento que ela pode apresentar. Então ela fala que ela pode falar que a voz fica presa na garganta, na língua, nos lábios, tá? Isso pode acontecer, é uma descrição que muitos fazem pra gente. A disfluência tem cura? Nós dizemos que
Em crianças, a gente pode dizer que tem uma cura, porém, em adolescentes e adultos que já convivem há mais tempo, e isso não só, por exemplo, eu trabalho muito com fissura lábio-palatina, malformação crâniofacial, pessoas com síndrome, e até mesmo por muitas delas passarem por alguns procedimentos cirúrgicos, e isso vai mudando muito a estética, vai mudando muito o padrão de articulação, então a gente diz que isso também pode, ela estava muito bem no momento e depois ela pode voltar a ter uma recaída, tá? Então a gente diz que, no geral, a disfluência tem cura mais para a primeira infância e depois a gente tem a fluência aceitável para pessoas acima, né, dessa idade. Existem diferentes linhas de tratamento? Como eu falei, sim, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito naturopata, né? Porque eu sou muito alérgica e tal. Então eu sempre fui muito para a linha mais holística. Eu acho que assim, tá, você chegou aqui, né, com seu problema de disfluência, ok, mas o que está incomodando? O que está ali mais por trás? Eu creio que a pessoa é muito mais do que só, né, uma disfluência simples de fala. Existem outras coisas envolvidas, então é a hora que a gente tem que estar atento, e a gente tem que estar atento também porque às vezes aquela pessoa ela não está preparada para você entrar com uma linha de tratamento. Porque, por exemplo, a Silvia Friedman, ela fala muito nessa linha de psicogênica, né? Então, a gente tem vários, Van Hyper, que é também... Então, assim, tem várias linhas, tem vários tipos de tratamento, e eu acho que, assim, à medida que você vai conhecendo o seu paciente, você vai personalizar o seu atendimento, você vai personalizar o tratamento para aquela pessoa. E você vai descobrindo também, como eu falei com vocês, através do protocolo, o que foi mais efetivo. E aí você dá seguimento. Bom, aqui são alguns sites, alguns links relacionados à gagueira, tá? Que vocês podem estar consultando. Eu acho que assim é muito interessante a gente observar, né? O Instituto Brasileiro de Fluência também, ele é muito legal, tá? Pra gente acompanhar, eles têm muitas coisas legais. O próprio Conselho de Fonoaudiologia, ele tem, eu fui da Comissão de Saúde representando a minha 5ª região. Na época nós tínhamos os estados uma grande parte do estado do norte, né? Tocantins e também a região de Mato Grosso do Sul e Goiás. Aí houve uma reestruturação, então agora fomos desmembrados da região norte, então nosso conselho agora está menor, mas cada conselho tem as suas comissões de saúde, né, de divulgação, então assim, é um esforço conjunto. E há vários anos que as comissões têm feito as semanas de conscientizações por exemplo, agosto, semana de conscientização de amamentação, né? Em outubro, conscientização da disfluência, né, da gagueira, a semana, dia do fonoaudiólogo em dezembro. Então, nós temos coisas muito pontuais, a disfagia, né? Então, assim, nós temos várias campanhas, macro campanhas, inclusive com materiais disponibilizados. Quem é fonoaudiólogo pode solicitar para o seu conselho de classe alguns folders, alguns banners, algumas coisas. A gente normalmente tem as comissões para analisar a questão de fluxo, né? Então, assim, se eu tenho para o meu consultório, eu tenho para ofertar na minha UBS, né? Eu posso levar para o meu consultório, para a minha UBS, para uma faculdade. Eu tenho amigas, gente, que elas fazem atendimento, elas têm que pegar barco, né? Andar naqueles rios ali, né? Na região norte. E atender tribos indígenas. Então, assim, a fonoaudiologia, ela não é uma coisa para ficar só estancada num consultório bonitinho com ar-condicionado. Então, agora os odontólogos começaram a perceber que também tem uma área legal para eles dentro das UTIs, que eles podem fazer a diferença. A gente descobriu uma série de coisas. Então, na fonoaudiologia, a gente já faz isso com uma certa
principalmente porque nós temos várias especializações, então a gente observa que cada vez mais a gente tem ficado mais próximo ao nosso público, né? E eu não tive a oportunidade, mas foi até inclusive por uma pessoa desfluente, um morador de rua, que fazia parte do Conselho Estadual de Saúde, no qual eu representava o meu conselho, que me chamou, né, e me falou assim, nossa, que legal e tal, ai, mas pena que a gente é morador de rua, a gente não tem condição, né, e aí a gente foi atrás, foi explicar, é difícil, mas tem uma lista de espera pelo SUS e tal, e assim a gente foi, aí que eu fui entender também que eles têm uma outra coisa, como é que eles têm um cartão SUS se eles não têm endereço? Então, assim, aí a gente começa a ver a questão social da pessoa. Então, são outros olhares, né, que a gente observa. E isso, eu acho que faz com que a gente cresça e a gente comece a lutar por políticas públicas para todas as pessoas. Essas são associações de gagueira de outros países também, que eu acho muito interessante. A gente observa que a Associação dos Estados Unidos, né, e do Canadá, elas são muito atuantes, então a gente verifica que não é uma coisa que vocês observem que tem vários países, né, e a gente ainda está ali na região, por exemplo, a gente não tem nada ali da Indonésia, sabe, aquela região, ela está desassistida, né, o Japão não tem, mas assim, pode ser que tenha, eu não consegui achar, tá? Também pode ter sido a minha pesquisa, mas até o momento eu não vi. Então a gente ainda tem outros horizontes a serem alcançados, né? Muito obrigada. Eu vou abrir agora para as perguntas, tá? E esses são os meus contatos. E eu não quero que, como diz o outro, que fique assim, entra o mudo, sai calado, não estou escutando, estou vendo, estou ouvindo. Eu acho que assim, a gente, mesmo às vezes uma pergunta muito boba, que você acha que é boba, ela pode ser muito importante para outra pessoa. Então, se você não se sentir à vontade de agora, nesse espaço que eu estou abrindo para fazer uma pergunta e quiser mandar por e-mail, quiser me mandar pelo WhatsApp, eu só peço a vocês porque, como eu trabalho em 2 hospitais, faço domiciliar, fico correndo muito, então pode ser que eu não responda muito rapidamente, mas dão um tempinho e ficam me cobrando que eu sempre dou o retorno para vocês, tá bom? No mais, eu quero convidá-los então para a próxima, eu espero que vocês tenham gostado. E aí fica a parte 2 para a gente esmiuçar um pouquinho mais sobre esses outros temas. Muito obrigada, uma excelente tarde a todos e a todas.